O jantar de aniversário transcorria ao meu redor, sem que eu percebesse. Sarah estava de pé, sem me olhar, com a mão já entrelaçada na de Dale Jensen. Algumas coisas simplesmente não são para ser, Art, murmurou Dale, seus olhos encontrando os meus com um brilho predatório. Meu frango frio estava ali, um monumento silencioso ao que eu havia perdido. Eu estava sozinho, exposto. Na noite de terça-feira, o frango que Art preparara para o jantar esfriava na bancada da cozinha, seu leve aroma de ervas pouco contribuindo para aquecer a casa silenciosa. Era o 11º aniversário de casamento deles, um fato que Art havia anotado com um pequeno círculo vermelho em seu calendário semanas atrás. Sarah estava com horas de atraso. Ele começara a cozinhar às 6, esperando que ela chegasse em casa às 6h30, 7 no máximo. Agora, o relógio da cozinha marcava 8h15. Ele já havia ligado para o celular dela 3 vezes. Todas as vezes, a ligação ia direto para a caixa postal, com a voz gravada dela soando alegre, quase zombeteira pelo alto-falante. Oi, você ligou para Sarah. Deixe uma mensagem. Ele não deixou nenhuma. O silêncio em sua casa no subúrbio parecia mais denso que o normal, vindo dos cômodos vazios. O brilho fraco da televisão na sala de estar não oferecia nenhuma companhia real. Às 21h17, seu celular vibrou. Uma mensagem de Sarah. Trabalhando até tarde com o Dale, não me espere acordado. Art sentiu um aperto no estômago. As palavras eram simples, o tipo de mensagem que ele já havia recebido antes, mas naquela noite, no aniversário deles, o sabor era diferente. O momento parecia errado. Um pequeno nó se formando em seu estômago, mais apertado do que qualquer outro que ele pudesse explicar logicamente. Ele se encostou no balcão da cozinha, observando a condensação em seu copo d'água. Pensou nas mudanças sutis em seu casamento, 11 anos de espaço compartilhado e intimidade cada vez menor. Os retiros das meninas de Sarah haviam se tornado mais frequentes no último ano. Viagens para lugares como Napa ou Scottsdale que nunca rendiam fotos, apenas vagas lembranças. Seus telefonemas, antes abertos e casuais, agora frequentemente terminavam abruptamente quando ele entrava na sala, seguidos por explicações sussurradas. Ele dizia a si mesmo que era apenas estresse do trabalho, ou o fluxo e refluxo natural de um casamento longo. O peso silencioso da infertilidade recaiu sobre ele naquele momento, como frequentemente acontecia. 2 abortos espontâneos com anos de intervalo. Cada um os havia aproximado por um tempo, para depois deixar um abismo mais profundo e não reconhecido entre eles. Era um espaço sobre o qual raramente falavam, uma dor compartilhada que de alguma forma se tornara privada. Ele se afastou do balcão. Lembrou-se da conta de armazenamento em nuvem compartilhada, um detalhe banal de anos atrás. Ele a havia configurado para Sarah quando ela começou seu novo emprego na empresa, para compartilhamento de documentos, fotos e backups fáceis. Sincronização completa, ele insistiu para maior comodidade. Ele mesmo raramente a verificava. Art caminhou até seu escritório em casa, um pequeno cômodo nos fundos da casa que cheirava levemente a papel velho e café. Abriu o laptop, o zumbido familiar do ventilador um pequeno consolo. Seus dedos se moviam sem pensar, navegando por pastas, passando por planilhas e documentos fiscais antigos. Encontrou a unidade de armazenamento em nuvem compartilhada. Clicou para abrir a pasta intitulada Arquivos de Trabalho da Sarah. Um novo temor se instalando, pesado e frio. Seu coração começou a palpitar, um ritmo lento e deliberado contra as costelas. Sentiu uma estranha certeza, o reconhecimento de algo que se recusara a ver. Ele viu a subpasta imediatamente, nova e fora de lugar. Pessoal. Abriu-a. Dentro, um tesouro de mensagens de texto. Sua respiração falhou. A primeira mensagem na tela, destacada em azul, gravou-se em sua visão. Já estou com saudades. Ainda consigo sentir seu gosto. Dale Jensen, 22/42. Dale Jensen, chefe de Sarah. O homem que jantara em sua casa, compartilhara risadas ao redor da churrasqueira de Art, apertara a mão de Art com um aperto firme e aparentemente sincero. O homem que olhara Art nos olhos e conversara sobre suas vidas profissionais em comum, sobre o futuro da empresa, sobre a amizade. Art rolava a tela, seu polegar dormente no touchpad. As mensagens remontavam a meses, uma tapeçaria digital de enganos.
reservas de hotel em Phoenix, escapadas de fim de semana disfarçadas de conferências de trabalho, fotos íntimas que ele não reconhecia de Sarah, de Dale, planos para o futuro, Califórnia, San Diego. Não era só sexo. Eles não estavam apenas fazendo sexo. Estavam planejando uma estratégia de fuga. Ele viu conversas sobre imóveis em San Diego, preços de casas, bairros, viu menções à liquidação de nossos bens, os bens dele, a vida que compartilhavam, reduzida a uma rúbrica financeira. O analista dentro dele veio à tona, frio e preciso. Ele abriu uma nova planilha. As células em branco ofereciam uma tela em branco familiar. Digitou os cabeçalhos: data, hora, remetente, destinatário, conteúdo da mensagem, local, dinheiro gasto. Começou a catalogar a traição, metodicamente, uma linha devastadora de cada vez. A porta da frente abriu-se com um clique suave exatamente às 7h30. Sarah entrou, carregando uma pequena mala de viagem. Seu cabelo, geralmente seco e arrumado a essa hora, estava úmido, preso em um rabo de cavalo frouxo. Um perfume diferente, algo floral e desconhecido, invadiu a cozinha à sua frente. Ela parou abruptamente, os olhos se arregalando ligeiramente ao ver Art já sentado à mesa da cozinha, vestido para o trabalho, com uma caneca de cerâmica de café fumegante nas mãos. "Você acordou cedo", disse ela, com a voz um pouco animada demais, uma alegria ensaiada que não chegava aos seus olhos. Art tomou um gole lento de seu café. "Não consegui dormir bem", respondeu com um tom neutro, deixando as palavras pairarem no ar por um instante antes de apontar para a cafeteira. "Fiz um pouco para você." Ele deslizou uma xícara de café recém-preparado pela bancada de granito polido. Ao lado, um prato continha 2 fatias de torrada com abacate, meticulosamente preparadas, a polpa verde perfeitamente disposta em leque, salpicada com um toque de pimenta calabresa e um pouco de suco de limão. Era um gesto que ele não fazia há meses, uma pequena oferta caseira que agora parecia um adereço em uma cena cuidadosamente encenada. Sarah hesitou, seu olhar oscilando entre o rosto dele e a torrada, e depois de volta para ele. Um lampejo de algo, talvez inquietação ou suspeita, cruzou suas feições. Ela pegou o café, sua aliança de casamento refletindo a luz da manhã, enquanto seus dedos envolviam a xícara quente. "Então, a noite passada foi um pesadelo", ela começou, soltando uma risada pequena e forçada. "Dale-nos fez", Sartre a interrompeu com a voz calma. "Prazo importante para um projeto, né? Eu entendo. O Dale sempre foi exigente, você mencionou isso no mês passado." Ele tomou outro gole do próprio café, observando-a por cima da borda do copo. Uma onda visível de alívio tomou conta do rosto de Sarah. Seus ombros relaxaram um pouco. Ela tinha certeza de que ele ainda não fazia ideia do que estava acontecendo, ainda partindo do pressuposto de que profissionais dedicados trabalhavam até altas horas da noite. Ela começou a contar em detalhes, embora com um pouco de falta de ar. "Exatamente. Vamos apresentar nossa proposta para a Frontier Innovations na semana que vem e tudo precisa estar perfeito." A equipe inteira ficou lá até meia-noite revisando os entregáveis, ajustando os recursos visuais da apresentação. Foi intenso. Art assentiu lentamente, o olhar fixo. Observou as microexpressões que cruzavam o rosto dela enquanto falava. O leve aperto ao redor dos olhos, quase imperceptível. O jeito como as narinas se dilatavam ligeiramente quando enfatizava um ponto. O aumento da frequência de piscadas, um sinal que ele aprendera a identificar durante as negociações na firma. Ela era boa, mas não perfeita. Não para ele. "Parece muita coisa", disse Art, mantendo sua fachada calma e compreensiva. "O cargo de diretor criativo tem um peso enorme, imagino. Toda essa pressão para inovar." Ele empurrou a torrada com abacate um pouco mais para perto dela. Sarah finalmente pegou um pedaço da torrada e deu uma pequena mordida. "É verdade. Mas valerá a pena se conseguirmos fechar com a Frontier. É uma conta enorme para a empresa." Ela olhou para ele então, com um resquício do calor familiar nos olhos, misturado a algo mais que ele não conseguiu identificar. Culpa, talvez. Mais tarde naquele dia, na tranquilidade e solidão de seu escritório, Art voltou seu foco metódico para Dale Jensen. Começou pelos registros públicos, buscando qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre o homem que estava sistematicamente destruindo sua vida. Seus dedos se moviam rapidamente sobre o teclado, navegando por bancos de dados, redes profissionais e, finalmente, registros de divórcio.
Ele encontrou o documento enterrado em um arquivo do condado. O conturbado divórcio de Dale Jensen com Brenda, finalizado 3 anos antes. Os documentos revelavam um quadro claro. Disputas significativas por bens, acusações de má gestão financeira por parte da equipe jurídica de Brenda e uma série de penhoras e sentenças judiciais contra Dale nos anos imediatamente seguintes. Dale tinha um histórico de irresponsabilidade financeira, de viver além de suas possibilidades e deixar que outros resolvessem as consequências. Art recostou-se na cadeira, um nó frio e duro se formando em seu estômago. Não era apenas a traição do afeto, a quebra da confiança. Era o engano calculado, a ambição cega. Sarah não estava apenas envolvida com um homem casado. Ela estava envolvida com um cujo histórico financeiro gritava problemas. Um homem que claramente demonstrara uma disposição para explorar e descartar. As implicações se instalaram sobre Art, pesadas e certas. Ele abriu sua planilha novamente, adicionando novas colunas, novas categorias. Data, hora, mensagem, conteúdo, local, dinheiro gasto. E agora, histórico financeiro de Dale Jensen. Cada detalhe um novo item no livro razão de sua destruição. Nas semanas seguintes, a rotina se estabeleceu em um ritmo arrepiante. Todas as noites, depois que Sarah ia para a cama, Art abria seu laptop. A conta na nuvem, antes uma ferramenta de conveniência, havia se tornado uma janela para uma vida secreta. Ele monitorava as mensagens, rastreando reservas de hotel, reservas em restaurantes e as trocas cada vez mais íntimas entre Sarah e Dale. Cada notificação, cada foto recém-carregada, confirmava o que ele já sabia, adicionando mais detalhes aos dados frios em sua planilha. Os encontros ilícitos não eram mais conjecturas, eram fatos documentados. As viagens de amigas de Sarah tornaram-se mais frequentes, sempre para os mesmos lugares fora do estado, sempre vagas nas descrições. Art perguntava, como foi Napa? E ela dava uma resposta evasiva sobre muito vinho e colocando a conversa em dia. Nunca havia fotos, não como antigamente, nada de selfies alegres com as amigas, nada de paisagens deslumbrantes. Apenas ela, voltando com um brilho sutil, um novo par de brincos ou um vestido que ele nunca tinha visto antes. Ele notou a mudança em seus hábitos, o tempo extra gasto com o cabelo, o perfume novo e caro que agora, ocasionalmente, se misturava com o leve cheiro do seu próprio sabão em pó nas roupas dela. Tudo isso, Art sabia, era para outra pessoa. Ele atestava sutilmente. O Dale mencionou algo sobre uma grande apresentação para aquela nova empresa de tecnologia. Art dizia durante o jantar, com voz casual. Como está indo? Sarah fazia uma pausa, uma leve hesitação, antes de começar uma narrativa cuidadosamente construída sobre prazos e exigências de clientes. Ele observava seus olhos, as mínimas mudanças em seus músculos faciais. Ela era boa em mentir, mas ele era melhor em perceber as mentiras. Ele anotava as mentiras, as inconsistências, as evasivas emocionais. Cada uma delas, um fio na corda que ele estava meticulosamente trançando. Ele começou a construir seu caso, não apenas para o divórcio, mas para algo mais substancial, sofrimento emocional e danos financeiros. Queria desmascará-los, expor a crueldade calculada de suas ações. Discretamente, consultou Mark Johnson, um advogado de divórcio cuja reputação de tenacidade era bem conhecida na cidade. Art apresentou uma versão higienizada da verdade, omitindo as evidências detalhadas da nuvem por enquanto. Queria entender o cenário jurídico, mapear o terreno antes de agir. Johnson ouviu, assentindo lentamente, oferecendo conselhos práticos e assustadoramente eficientes. Em paralelo, Art começou a desvendar suas vidas financeiras. Ele começou a transferir quantias significativas de dinheiro pessoal de suas contas conjuntas para uma conta separada e não rastreável que havia aberto em uma nova caixa postal, um recomeço. Ele agiu lenta e gradualmente, certificando-se de que nenhuma transação isolada acionasse um alerta ou levantasse suspeitas. Ele era um analista, entendia a complexa dinâmica dos números. Na Prairie Financial, sua própria empresa, ele também iniciou uma sutil mudança de rumo. Clientes de alto perfil, contas que de outra forma poderiam ter sido encaminhadas à empresa de marketing de Dale para serviços complementares, de repente se viram recebendo soluções alternativas internas ou parceiros externos de confiança, sem confrontos diretos, sem hostilidade declarada.
apenas uma mudança discreta e profissional. Eu não destruiria apenas um casamento, pensou ele certa noite, enquanto percorria a planilha. Eu desmantelaria uma vida, tijolo por tijolo. Enquanto isso, Sarah parecia alheia a tudo. Estava absorta na euforia do seu novo romance, com o celular sempre por perto e sorrisos frequentemente dirigidos a mensagens não lidas. De vez em quando, expressava culpa, não pelo caso extraconjugal, mas por estar sobrecarregada de trabalho, por negligenciar a casa. Pequenas desculpas que soavam vazias e insinceras. Art assentia, oferecia uma palavra de consolo e registrava mais uma anotação. Ele percebeu que a empresa de marketing de Dale, a Jensen Partners, estava prospectando novos clientes com uma frequência agressiva que parecia fora do comum. Isso sugeria dificuldades financeiras, um desespero voraz sob a aparência impecável. Art mudou seu foco. Ele começou a analisar os relatórios financeiros públicos da Jensen Partners, teleconferências de resultados trimestrais, demonstrações financeiras anuais, notícias do setor. Ele cruzou dados meticulosamente buscando vulnerabilidades. O padrão se revelou rapidamente. Gastos agressivos na aquisição de clientes, reformas luxuosas no escritório e salários exorbitantes para executivos, aliados a margens de lucro em constante declínio nos últimos 2 anos. Dale Jensen não era apenas irresponsável financeiramente em sua vida pessoal. Seu império profissional estava construído sobre bases instáveis. A imagem que se formou foi a de um homem tentando desesperadamente manter uma ilusão de sucesso. Art fechou o laptop, o zumbido do ventilador sendo o único som no escritório silencioso. Ele havia identificado os pontos de tensão. Começou a esboçar uma estratégia, não apenas para o seu divórcio, mas também para a ruína profissional e financeira de Dale. Era um plano frio e preciso, executado com a lógica inabalável de um analista. Art aprofundou sua pesquisa sobre as finanças pessoais e empresariais de Dale Jensen, sua mente analítica trabalhando com fria precisão. Ele foi além das declarações públicas, utilizando sua rede de contatos e acesso a bancos de dados financeiros normalmente reservados para diligências prévias. Ele não estava apenas procurando problemas, estava desenterrando um passado oculto. Ele descobriu um histórico de investimentos ruins, empreendimentos que fracassaram, deixando um rastro de dívidas não pagas. Empréstimos pessoais de vários bancos, garantidos por ativos que pareciam ter desaparecido. Então, ele encontrou um pedido de falência anterior, cuidadosamente apagado da maioria dos registros públicos, mas ainda visível para quem soubesse onde procurar. Dale o havia ocultado meticulosamente, construindo uma nova fachada sobre terreno instável. Investigações mais aprofundadas revelaram que Dale estava sistematicamente utilizando a Jensen Partners, sua própria empresa de marketing, para obter empréstimos pessoais substanciais. Os fundos estavam sendo desviados, não para o crescimento operacional, mas para suas próprias contas, disfarçados de remuneração de executivos ou investimentos estratégicos. Art percebeu que a empresa não estava apenas em dificuldades, estava sendo drenada por dentro. Ele também encontrou evidências de engano mais direto, histórias de sucesso de clientes inventadas, projeções infladas apresentadas em propostas comerciais, tudo planejado para garantir novos contratos e atrair capital. Dale não era apenas um mau empresário, era um vigarista que meticulosamente criava uma ilusão de sucesso. A ficha caiu para Art com uma clareza arrepiante. A vida dos sonhos de Sarah com Dale na Califórnia, aquela que eles planejavam com tanto entusiasmo em suas mensagens ilícitas, era um castelo de cartas. Era financiada por engano, pelas tentativas desesperadas de Dale de manter seu barco afundando à tona tempo suficiente para escapar. Sarah estava entrando numa armadilha financeira, não num futuro dourado. Art mudou de tática. Ele começou a enviar dicas anônimas para contatos do setor e jornalistas financeiros que conhecia, pessoas com um faro apurado para escândalos. Ele enviava e-mails enigmáticos de uma conta descartável, mencionando possíveis irregularidades ou movimentos financeiros incomuns na Jensen Partners. Sem acusações, apenas informações suficientes para despertar o interesse deles e levá-los a investigar. Ele compilou um relatório abrangente sobre as práticas antiéticas e a instabilidade financeira de Dale, um arquivo meticulosamente documentado com capturas de tela, demonstrações financeiras
e trechos de e-mails. Cada mentira, cada evasiva, cada alegação exagerada foi exposta. Uma acusação contundente. Para garantir que seus rastros fossem apagados, ele criou um endereço de e-mail secreto. Era nesse endereço que ele compartilhava anonimamente as informações realmente cruciais, os detalhes juridicamente ambíguos que poderiam desencadear uma investigação completa sem jamais apontar para ele. Ele era uma fraude, pensou Art enquanto percorria mais uma das mensagens de Dale para Sarah, na qual ele se vangloriava, prometendo-lhe luxo e liberdade. E Sarah estava caindo direitinho na grande ilusão dele. Ele se tornou um fantasma digital, deixando pistas sutis pela internet. Manipulava resultados de mecanismos de busca, impulsionando avaliações ou artigos negativos sobre a Jensen Partners para posições mais altas nos rankings. Ele até influenciou sutilmente as tendências das redes sociais, criando contas anônimas para postar preocupações sobre a estabilidade da empresa, observando os rumores se espalharem. Quando a inevitável explosão acontecesse, as informações apontariam diretamente para Dale, naturalmente, organicamente. Art seria apenas um observador distante. Sarah, ainda em completa inconsciência, continuava a falar com entusiasmo sobre a visão de Dale para o futuro deles, os planos para San Diego e as oportunidades emocionantes que a aguardavam lá. Cada detalhe que ela compartilhava, cada comentário inocente sobre o gênio de Dale, sem que ela soubesse, fornecia à Art mais informações, mais peças para seu intrincado quebra-cabeça. Ele percebeu uma crescente urgência nas mensagens de Dale para Sarah sobre a fuga deles. Precisamos finalizar essa mudança logo, amor, dizia uma delas. A pressão está aumentando. Outra, mal posso esperar para deixar isso para trás. Isso indicava uma pressão crescente sobre Dale, um nó que se apertava cada vez mais. O momento era crucial. Art finalizou seu plano. Era um ataque multifacetado, concebido para atingir simultaneamente a reputação profissional de Dale, sua carteira de clientes e suas finanças pessoais. Ele deixaria Dale sem nada, um mero reflexo do homem que ousara destruir a vida de Art. Art organizou um encontro romântico. Reservou uma mesa no restaurante italiano favorito deles no centro da cidade, aquele com as cabines tranquilas e o bom barolo. Escolheu uma camisa que Sarah costumava gostar e garantiu que o carro estivesse limpo. Queria que o ambiente fosse normal, íntimo, uma lembrança da vida que um dia compartilharam. A luz de velas tremeluzia, projetando sombras suaves, enquanto faziam o pedido. No meio do prato de massa, depois de uma conversa tensa sobre o trabalho de Art e a vaga agenda lotada de Sarah, ele casualmente tocou no assunto. Sabe, começou Art, enrolando o espaguete. Ouvi um boato estranho hoje no ramo. Algo sobre a Jensen Partners estar com dificuldades para fechar uma grande rodada de financiamento. Você trabalha com o Dale, certo? Isso é verdade? Sarah parou abruptamente com o garfo a meio caminho da boca. Sua compostura, cuidadosamente mantida durante toda a noite, visivelmente se quebrou. Seus olhos se estreitaram e um lampejo de defensiva brilhou neles. O que isso quer dizer? Perguntou ela, com a voz áspera, um pouco alta demais para o ambiente intimista do restaurante. A empresa de Dale está indo muito bem. Por que você está tão interessada nele de repente? Art encontrou o olhar dela com uma expressão calma, quase preocupada. Só curiosidade, querida. Papo de indústria. Você sabe como é. Às vezes a gente ouve coisas. Só pensei que, com o quanto você tem trabalhado com ele, talvez você tivesse alguma informação. Ele tomou um gole lento de vinho, deixando a pergunta pairar no ar. Uma semente sutil de dúvida, cuidadosamente plantada. Ele contou uma anedota inventada, inclinando-se para a frente como se estivesse compartilhando um segredo. Isso me lembrou do Mark Thompson, lembra dele? Da antiga empresa? O negócio dele quase faliu alguns anos atrás porque o sócio dele, supostamente um visionário, estava tomando decisões imprudentes, desviando dinheiro da empresa para investimentos pessoais. Mark perdeu tudo e teve que recomeçar do zero. Art fez uma pausa, observando o rosto dela. Dá o que pensar, não é? Em quem você deposita sua confiança? Sarah ficou agitada. Sua negação se transformou em raiva, uma queimação lenta subindo as suas bochechas. Ela bateu o garfo na mesa, o som estridente ecoando na cabine repentinamente silenciosa. Você está insinuando alguma coisa, Art? Está tentando arruinar minha felicidade? Ela empurrou a cadeira para trás, arrastando-a ruidosamente contra o piso de azulejo. Não acredito nisso.
Você só está com inveja, não é? Tentando sabotar tudo de bom na minha vida. Ela pegou a bolsa e saiu furiosa do restaurante, deixando o barolo intocado, a massa meio comida esfriando. Art observou a partir, uma satisfação sombria se instalando em seu corpo. Ele sabia que o confronto havia cumprido seu propósito. Ele havia semeado a suspeita, forçado-a a defender Dale, e ao fazer isso, a ligado a si de forma ainda mais irrevogável. Pediu outra taça de vinho e chamou a conta. Alguns minutos depois, ao sair para a rua, seu celular vibrou. Uma notificação da nuvem. Ele deu uma olhada. Sarah havia mandado uma mensagem para Dale imediatamente após sair, relatando a conversa. O Art está estranho, perguntando sobre sua empresa. Disse que você estava com dificuldades. A resposta de Dale veio quase instantaneamente. Não se preocupe com ele. Só está tentando te perturbar. Concentre-se em nós. Art deu um leve sorriso. Ambos se incriminavam ainda mais, cada vez mais fundo em sua rede digital. Nos dias seguintes, Art notou uma mudança sutil no comportamento de Sarah. Ela estava mais distante, absorta em seus pensamentos. Sua habitual conversa matinal foi substituída por silêncios, e seu olhar frequentemente se perdeu em divagações. Ele a observou ligando mais vezes para Dale, com a voz mais baixa que o normal, carregada de ansiedade. Ela se retirava para o quarto, fechando a porta, e seu tom sussurrado mal se ouvia através da fina madeira. Art sabia que sua pressão sutil estava surtindo efeito. Ele estava forçando Sarah a considerar a vulnerabilidade de Dale, minando sua fé pouco a pouco, de forma calculada. As rachaduras começavam a aparecer, não apenas em seu casamento, mas também na ilusão da nova vida de Sarah. Ele sentiu uma satisfação sombria ao observar sua estratégia se desenrolar com a mesma precisão de qualquer tendência de mercado que já havia analisado. Cada ação, cada palavra calculada, produzia a reação desejada. Ele era um mestre do controle, e aqueles eram meros pontos de dados em seu esquema em desenvolvimento. Art deu início à próxima fase de seu plano, uma campanha concebida para desmantelar as relações comerciais de Dale e destruir sua reputação profissional. Não se tratava mais de um simples divórcio, era uma questão de precisão, de deixar apenas um rastro de destruição. Ele enviava e-mails anônimos para clientes importantes da empresa de Dale. Não eram acusações diretas, mas perguntas cuidadosamente elaboradas, insinuando uma instabilidade financeira recente na Jensen Partners, ou preocupações com uma queda na qualidade dos serviços. Ele anexava um link para uma postagem obscura em um blog do setor ou um boato financeiro pouco disfarçado, o suficiente para semear dúvidas. Em seguida, ele criou uma série de perfis falsos em redes sociais. Usou essas personas para espalhar, de forma sutil, rumores negativos, porém plausíveis, sobre o caráter de Dale. Ouvi dizer que Dale Jensen está negligenciando os relatórios para os clientes. Um deles poderia tuitar. Outro. Há boatos por aí sobre o temperamento de Jensen. Nada bom para os negócios. Eram sussurros, não gritos, planejados para gerar polêmica. Ele intensificou a situação. Histórias inventadas, cuidadosamente construídas a partir de eventos reais, porém inofensivos, encontraram seu caminho para fóruns obscuros online e sites de fofoca locais. Relatos sobre os supostos deslizes éticos de Dale, pequenas infrações exageradas e transformadas em grandes defeitos de caráter, começaram a circular no submundo digital. Nenhuma prova concreta, apenas fumaça suficiente para sugerir um incêndio. Art manipulou dados em registros públicos, explorando brechas legais para distorcer sutilmente a percepção do patrimônio pessoal de Dale. Um pequeno refinanciamento de hipoteca legítimo seria recontextualizado com avaliações de imóveis desatualizadas, fazendo com que a casa de Dale parecesse significativamente sobrecarregada. O objetivo não era cometer fraude, mas criar um registro público que sugerisse desespero financeiro. Em seguida, ele mirou nas oportunidades de Dale. Certificou-se de que apresentações específicas e de alto risco para clientes, oportunidades que poderiam ter salvado a Jensen Partners, fossem extraviadas por um estagiário desavisado, ou que sutis falhas técnicas, quase imperceptíveis, sabotassem suas apresentações em momentos críticos. Um arquivo extraviado, um slide corrompido, nada explicitamente malicioso, apenas o suficiente para criar uma impressão de incompetência. Na Prairie Financial, Art garantiu que as projeções internas do seu departamento para o setor de marketing
fossem notavelmente pessimistas. Ele destacou as condições frágeis do mercado e o aumento do risco para empresas independentes, influenciando as decisões de investimento e afastando-as de empresas como a de Dale. Não houve menção direta a Jensen Partners, mas a mensagem implícita era clara: evite pequenas empresas de marketing independentes. Cada movimento era preciso, cirúrgico, pensou Art, observando os rastros digitais que deixava para trás. Ninguém jamais conseguiria rastrear tudo até mim, o homem quieto do meio oeste. Em poucas semanas, os efeitos começaram a se espalhar pela empresa de Dale. A Jensen Partners começou a perder clientes. Dale, em suas mensagens para Sarah e em suas declarações públicas, atribuiu isso a um mercado difícil ou a táticas agressivas de concorrentes maiores. Ele desconhecia o orquestrador silencioso que puxava os cordões, descartando os problemas crescentes como fatores externos. Sarah, cada vez mais estressada, expressou a Art sua preocupação com os crescentes níveis de estresse de Dale. Ele está tão sobrecarregado, dizia ela, mexendo o café. A pressão está realmente afetando-o. Art assentia com compreensão, uma confirmação silenciosa de que seu plano estava funcionando. Ele chegou a aconselhar Sarah a diversificar o currículo, citando o mercado instável em seu setor. Nunca se sabe, querida, dizia ele, um aviso sutil disfarçado de preocupação. As coisas podem mudar rapidamente. É sempre bom ter opções. As palavras tinham o objetivo de minar sua sensação de segurança, de fazê-la questionar a estabilidade de seu futuro com Dale. As mensagens de Dale para Sarah tornaram-se cada vez mais desesperadas. Desafios inesperados na empresa, dizia uma delas. Problemas de fluxo de caixa, mas nada que não possamos resolver. Outra. Precisamos acelerar nosso plano de saída, Sarah. As coisas estão ficando complicadas por aqui. As grandes ilusões estavam se desfazendo. Art descobriu através de sua rede de contatos que Dale havia contraído outro empréstimo pessoal com juros altíssimos, desta vez usando sua residência principal como garantia. A atitude sinalizava um momento crítico de desespero. Dale estava pegando dinheiro emprestado de um para pagar outro, afundando-se cada vez mais em dívidas. O cenário estava agora armado para uma queda pública. As maquinações silenciosas de Art, seu trabalho meticuloso, quase invisível, haviam construído um crescendo de crises para Dale. O tempo da sutileza estava quase no fim. O primeiro tiro foi disparado por um proeminente blogueiro financeiro conhecido por expor irregularidades corporativas. O artigo intitulado Rachaduras na Fachada, questionamentos surgem na Jensen Partners, não acusava diretamente, mas insinuava fortemente fraudes e má gestão generalizadas. A publicação foi alimentada pelas dicas cuidadosamente inseridas por Art, cada pista levando diretamente à informação mais comprometedora. Em poucas horas, o artigo viralizou no setor, sendo repercutido por grandes veículos de notícias financeiras. Os grandes clientes não esperaram. O primeiro, uma gigante farmacêutica, cancelou sua conta alegando perda de confiança e irregularidades não especificadas. Outros seguiram o exemplo, num efeito dominó. O telefone da Jensen Partners parou de tocar com novos negócios e começou a tocar com cancelamentos. Na empresa de Dale, o clima ficou tenso e amedrontador. Os colegas de Sarah começaram a cochichar, os olhares se desviavam e a produtividade despencava. Os boatos se espalharam como fogo em palha seca. Demissões eram iminentes. A festa de Natal da empresa foi cancelada. Tem alguma coisa errada no trabalho, Art? Disse Sarah certa noite com a voz carregada de ansiedade, sua compostura habitual completamente abalada. Ela andava de um lado para o outro na sala com o telefone na mão. O Dale está perdendo a cabeça. Os clientes estão desistindo. Ele passou o dia inteiro em reuniões gritando ao telefone. Art fingiu preocupação, largando o livro. Sinto muito por isso, querida. O mercado está difícil. Você precisa se manter discreta. Proteja-se profissionalmente. Não se deixe envolver em polêmicas. Seu conselho era suave, plausível, uma faca escondida em veludo. Então a mídia invadiu o local. Carros de reportagem locais estacionaram em frente aos elegantes escritórios da Jensen Partners, no centro da cidade. A falência anterior de Dale, seus negócios obscuros, as histórias de sucesso inventadas de clientes, tudo o que Art havia compilado com tanta meticulosidade agora estava exposto ao público. Os artigos pintavam um retrato de um charlatão,
um homem cuja ambição superava em muito sua ética. Dale foi forçado a fazer uma declaração pública. Art assistiu ao noticiário da noite, com Dale parado rigidamente diante de uma fileira de microfones, sua postura geralmente confiante substituída por uma palidez abatida. Ele falou sobre reestruturação, forças de mercado inesperadas e novas direções estratégicas, negativas vagas que soaram vazias para qualquer um que estivesse prestando atenção. Sarah, devastada e cada vez mais desesperada, confrontou Dale naquela noite. Art sabia porque viu as mensagens dela mais tarde através da nuvem. Que diabos está acontecendo, Dale? E o nosso futuro? E a Califórnia? Me diga a verdade. Encurralado com seu império desmoronando ao seu redor, Dale confessou. Ele revelou a verdadeira extensão de suas dívidas, os anos de malabarismos financeiros, o colapso iminente de sua empresa. O sonho da Califórnia, a vida luxuosa que ele havia prometido, era uma mentira. Ele estava arruinado, profissional e financeiramente. Sarah estava completamente devastada. O homem por quem ela arriscara tudo, o homem que ela acreditava ser o seu futuro, era um mentiroso, um impostor e estava totalmente arruinado. A realidade a atingiu com força física, deixando-a sem ar. Ela se refugiou no quarto, o som de seus soluços abafados mal audível através da porta. Em uma busca desesperada por respostas, por qualquer explicação, ela abriu o drive compartilhado na nuvem, percorreu as mensagens, procurando por sinais que tivesse deixado passar, por qualquer verdade. Mas, enquanto lia, não se deparou apenas com o engano de Dale. Começou a desvendar a profundidade da situação, dele mentiras, a extensão de sua manipulação. Então, ela percebeu sua própria cumplicidade. Os anos de mentiras para Art, a traição casual, agora ecoavam em sua mente uma verdade amarga e inevitável. Uma revelação arrepiante surgiu. Os avisos sutis de Art, suas preocupações com Dale, seus conselhos discretos para que ela se protegesse profissionalmente. Não eram meras preocupações, eram golpes calculados. Ela viu o homem tranquilo do meio-oeste, o marido que ela havia descartado como ingênuo, sob uma luz profundamente nova e aterradora. O jogo não era apenas de Dale, era de Art, e ela havia sido uma peça em seu jogo. Sarah voltou para casa, a porta da frente fechando-se com um clique suave atrás dela. Seu rosto estava pálido, manchado, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. A bolsa Louis Vuitton, um presente de Dale, agora parecia pesar em sua mão, um fardo em vez de um luxo. Ela encontrou Art na sala de estar, acomodado em sua poltrona, lendo calmamente o jornal da noite. Na primeira página, acima da dobra, uma manchete gritava: Jensen e Partners declara falência em meio a alegações de fraude. Ela ficou ali parada, observando-o, o papel do jornal farfalhando levemente enquanto ele virava uma página. O ar no quarto estava denso, pesado de verdades não ditas. Você sabia, ela conseguiu dizer, sua voz um sussurro fino e trêmulo. Você sabia o tempo todo, não é? Art baixou o papel lentamente, erguendo o olhar para encontrar o dela. Seus olhos eram frios, inabaláveis, desprovidos de qualquer calor ou piedade. Eu me especializo em padrões, Sarah, disse ele, com a voz calma, quase impassível. E o seu padrão mudou. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a pequena mesa ao lado do sofá. Lá, cuidadosamente empilhadas, estavam as impressões. A planilha, meticulosamente detalhada, registrava cada mensagem, cada data, cada despesa oculta, capturas de tela das mensagens de texto, confirmações das reservas de hotel, fotos. Estava tudo ali, disposto com a lógica fria e precisa de um analista apresentando dados. Ele não elevou a voz, não demonstrou raiva, apenas apresentou os fatos. Sarah desabou no chão, um soluço gutural escapando de seus lábios. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela rastejava em direção a ele, agarrando-se à sua calça. Por favor, Art, me perdoe, me desculpe, eu não queria nada disso. Eu estava sozinha, eu só estava procurando por algo mais. Suas palavras estavam embargadas, desesperadas, uma tentativa de justificar anos de engano calculado. Art permaneceu impassível, com a expressão pétrea. Olhou para ela, uma estranha em sua própria sala de estar. Sozinha, repetiu a palavra sem emoção, quase sarcástica. Você queria algo mais?
Queria uma nova vida na Califórnia com um homem que estava construindo um império em cima de mentiras que já estava arruinado antes mesmo de você conhecê-lo. Queria liquidar nossos bens para financiar a ilusão dele. Sua voz interrompeu seus apelos. Você queria uma nova vida na Califórnia? Agora você terá uma, só que não com ele. E não comigo. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um envelope grosso de papel pardo. Entregou-o a ela. Dentro, havia os papéis do divórcio já preparados e assinados por seu advogado, Mark Johnson. O acordo detalhado era justo, uma separação definitiva, mas a deixava com muito menos do que ela jamais esperara, muito menos do que teria recebido se não tivesse caído em sua armadilha. Sarah encarava os documentos, seu mundo desmoronando ao seu redor. Seu caso extraconjugal lhe custara não apenas o casamento, mas também todo o seu futuro. Sua reputação, intrinsecamente ligada à ruína pública de Dale, estava agora em frangalhos. A empresa de Dale Jensen declarara falência naquele mesmo dia, assim que o jornal anunciou. Ele enfrentava múltiplos processos, humilhação pública e estava perdendo tudo. E ela, por associação, também estava perdendo muito. Art passou por cima dela, caminhando em direção à cozinha. Você pode ficar em casa até o divórcio ser finalizado, disse ele de costas para ela. Foi um gesto vazio, não de gentileza, mas de seu controle completo e inflexível. Sarah olhou para ele, não vendo o homem tranquilo e sereno com quem havia se casado, mas um estranho. O homem modesto do meio-oeste, aquele que ela havia subestimado, havia se transformado em um vingador implacável. Mais tarde naquela noite, a cama king size que antes compartilhavam parecia uma imensidão ártica entre eles, vasta e implacável, congelada. O espaço que antes fora um deserto de indiferença, agora era uma paisagem de finalidade gélida e irreversível. O divórcio ocorreu de forma discreta, quase clínica. O advogado de Art, Mark Johnson, foi eficiente, garantindo uma separação rápida e juridicamente sólida. Não houve batalhas judiciais complicadas nem discussões prolongadas. Sarah, atônita e humilde, assinou os papéis sem resistência, com seu advogado oferecendo pouca oposição às provas meticulosas que Art havia reunido. Um mês depois, Sarah se mudou da casa deles em Evanston. Levou apenas seus pertences pessoais, roupas, algumas caixas de livros, algumas fotos emolduradas de amigos e familiares de uma vida que agora parecia distante. Deixou para trás a cozinha reformada que tanto apreciara, as bancadas de granito reluzentes, os eletrodomésticos de última geração que Art instalara para ela. Os cômodos vazios ecoavam com um silêncio que parecia mais pesado do que antes. O nome de Dale Jensen tornou-se sinônimo de escândalo financeiro em seu setor. Sua empresa foi liquidada, seus bens pessoais confiscados, e ele enfrentou processos judiciais contínuos de investidores insatisfeitos e ex-clientes. Sua carreira foi arruinada irremediavelmente, um conto de advertência sussurrado em salas de reuniões. Art vendeu a casa, rompendo os últimos laços físicos com sua antiga vida. A venda foi rápida, o mercado aquecido. Ele se mudou para um apartamento menor no centro da cidade, um espaço moderno com linhas limpas e vista para o horizonte da cidade, um contraste gritante com a casa suburbana repleta de fantasmas. Era impessoal, eficiente, muito parecido com o que sua vida havia se tornado. Ele continuou seu trabalho na Prairie Financial, onde se destacou. Seu foco estava mais apurado do que nunca, sua mente analítica prosperando na lógica previsível dos números. Os colegas respeitavam sua perspicácia, mas ele carregava uma solidão silenciosa, uma distância que poucos ousavam transpor. Almoçava sozinho, trabalhava até tarde e voltava para um apartamento vazio. Art frequentemente refletia sobre o custo moral de sua vingança. A satisfação, quando chegava, era fria e fugaz, rapidamente substituída por um vazio que se instalava em seu íntimo. Ele questionava se a amargura, a transformação pela qual havia passado, realmente valia a pena. A justiça que buscava parecia mais um equilíbrio frio e inflexível. Ele buscara justiça, mas encontrara apenas um equilíbrio frio e inflexível. O preço foi pago por todos. De vez em quando, ele ouvia sussurros sobre Sarah. Ela estava fazendo bicos, lutando para reconstruir sua vida em outra parte da cidade. Não era mais a diretora criativa impecável, sua reputação profissional irremediavelmente prejudicada pela associação com a queda de Dale.
Ele ouviu dizer que ela havia se mudado para um pequeno apartamento, bem longe da vida confortável que um dia compartilharam. Ele descobriu, por meio de um contato em comum, que a ex-esposa de Dale, Brenda, havia usado com sucesso as informações financeiras expostas sobre os negócios passados de Dale para garantir um acordo de divórcio mais favorável, finalmente conseguindo o que achava que lhe era devido. Um pequeno e inesperado efeito colateral de seu plano cuidadosamente orquestrado. Seus antigos vizinhos, Hank e Carol Peterson, ligavam ocasionalmente, expressando suas condolências pelo divórcio. Que pena, Art, dizia Carol com a voz carregada de preocupação. Vocês dois pareciam tão felizes. Falavam sem saber, caminhando na tênue linha da verdade, alheios aos cálculos precisos que os levaram a sentir pena. Art começou a explorar timidamente novos relacionamentos. Saiu em alguns encontros, conversas educadas em jantares caros. Mas a experiência da traição deixou uma cicatriz permanente. Ele tinha dificuldade em confiar, em se abrir de verdade. Percebia padrões em todos os lugares, potenciais traições à espreita por trás de sorrisos casuais. Ele encontrou uma satisfação serena em seu trabalho, os padrões previsíveis das finanças oferecendo um consolo que os padrões complexos e imprevisíveis do coração humano não conseguiam proporcionar. Construiu sua nova vida, eficiente e organizada, uma fortaleza contra o caos emocional. Art costumava ficar parado junto à janela do seu apartamento, observando as luzes da cidade, o homem tranquilo do meio-oeste que calculou seu caminho através da dor, para sempre transformado pelas escolhas que fez. Ele entendia com uma clareza arrepiante que algumas dívidas não são pagas com dinheiro, mas com a transformação permanente e irreversível de uma alma. O homem tranquilo do meio-oeste estava parado junto à janela, as luzes da cidade brilhando ao longe contra o céu que escurecia. Ele buscava justiça, ou talvez, simplesmente equilíbrio. O preço fora pago por todos. Sarah, já não a diretora criativa confiante de antes, navegava por uma vida desprovida de suas certezas confortáveis, para sempre associada ao homem cuja ruína também fora a dela. Dale Sanders, cujo nome era sinônimo de engano, desapareceu nas notas de rodapé dos escândalos da indústria, sua ambição reduzida a ruínas. A arte, o analista prevalecera, restaurara a ordem, ou pelo menos um novo tipo de ordem, ao seu mundo. Mas a vitória era fria, a satisfação, vazia. Calculara cada movimento, desmantelara vidas com precisão cirúrgica, e ainda assim o vazio permanecia. Os padrões das finanças, previsíveis e ordenados, ofereciam um frágil consolo. Os padrões do coração humano, porém, permaneciam um mistério, para sempre imprevisíveis. Estava sozinho, um observador silencioso da vida que reconstruíra com tanta meticulosidade, um homem irrevogavelmente moldado pelas escolhas que fizera. Algumas dívidas, compreendia, eram pagas na remodelação permanente da alma.